Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Há 15 anos, Lentes para a Cidadania. Sabia que na semana passada, integrantes da Defesa Civil do município gaúcho de Canoas estiveram em Itajaí a fim de observar as práticas adotadas pelo município aqui na área de gestão de riscos e desastres. A visita técnica foi sugerida pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, que apontou a nossa cidade de Itajaí como uma das referências nacionais em ações preventivas e de resposta a emergências climáticas e também a nossa estrutura tecnológica de vigilância e contenção de desastres naturais. Durante o encontro, os gaúchos relembraram o desastre ocorrido há um ano em Canoas, quando fortes enchentes causaram prejuízos significativos e impactaram milhares de moradores. O episódio reforçou a necessidade de fortalecer os sistemas de prevenção e resposta a eventos extremos. E para falar sobre isso e também sobre os demais temas relacionados, está conosco hoje o coordenador da Defesa Civil de Itajaí, o Coronel Onir Mocelin. Coronel, seja mais uma vez e sempre muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Obrigado, Elis. É uma oportunidade, eu agradeço, de esclarecer a população sobre o trabalho que a Defesa Civil faz, principalmente em período de normalidade, que muitos acham que a Defesa Civil tem que trabalhar quando dá enchente ou quando dá algum desastre, né? Muito pelo contrário, né? Contrário. Tem que estar tudo pronto para quando ocorrer isso. Exatamente. Né? A população tem que estar preparada para saber o que fazer nos momentos difíceis, né? Nos momentos que fica a situação de emergência. Então, a Defesa Civil trabalha diuturnamente, justamente trabalhando em preparar a sociedade para que ela esteja mais resiliente, que a gente diz, mais preparada para enfrentar essas situações anormais aí. O senhor, com certeza, foi um dos que recepcionou essa comitiva da Defesa Civil gaúcha que esteve aqui, né? Eles me ligaram um dia anterior, daí a gente agendou lá, acompanhei eles, né? Mas não foi só eles não, já teve umas 4 ou 5 cidades gaúchas que vieram nos visitar, outros estados do norte também estiveram nos visitando, até o Tribunal de Contas de um estado do norte do país, agora não me recordo qual, o Acre, acho que se não me engano, estiveram visitando a Defesa Civil de Itajaí para levar sugestões, né, para a cidade deles. E assim, o que foi apresentado, como é que vocês apresentam, que recursos que hoje nós temos que nos fazem ser até uma referência para o resto do país? Então, o melhor recurso que nós temos hoje em Itajaí são as réguas telemétricas, que eles também queriam conhecer. Nós temos hoje 9 pontos dos rios, né? E estamos instalando mais 2 pontos. Dia 26 de junho agora deve ser instalado mais esses 2, inaugurado, né? Mais esses 2 pontos, que eles dão a cada 10 minutos as condições do rio, né? Do nível, alertando a população do que pode ser feito, dá volume de chuva, tem várias informações. Quando a água bate ali naquele determinado momento, já emite um alerta para vocês, no caso, direto para a central. Na verdade, assim, ó, nós temos, isso não é para nós, é para a população toda. Então, se vocês entrarem, qualquer pessoa normal, ela acessar a Defesa Civil de Itajaí, e quiser ver ali o nível dos rios, é só clicar em cima, é aberto para todas as pessoas. No site da Defesa Civil. No site da Defesa Civil de Itajaí. E ali ele dá o nível do rio, o volume de chuva, a quantidade de chuva que está ocorrendo, em 6 horas, 12 horas, 24 horas. Então, isso não só aqui, como a gente monitora, daí nós monitoramos Rio do Sul, monitoramos Brusque, Blumenau, porque nós somos a consequência das chuvas que ocorrem lá no Alto Vale, em Brusque, vai acabar refletindo aqui. Então a gente tem que fazer uma previsão do que pode acontecer aqui na Foz, né? Então essas regras a gente também já está monitorando bastante. Tecnologicamente, tipo assim, essa régua ela tem vários sensores ao longo do trajeto dela, e quando a água bate ali já emite, agora como é tudo mais tecnológico. É mais ainda? Nós tínhamos um sensor que era mergulhado dentro de um cano, dentro do rio. Só que ali entrava lama, acabava dando problemas. Então, nós estamos mudando todos eles para um sensor de radar. Você vai olhar, ele tem um bracinho para dentro do rio, que o radar ele bate no nível e ele dá
a altura da água, daí é com precisão, né? E nós estamos instalando também, já tem algumas instaladas, nós queremos trocar todas elas com câmeras que a gente vê o local e com sirenes que possam também alertar voz e alarme, né? Para alertar, chegou determinado nível do rio, a gente pode alertar a população que está chegando, e quando chegar no nível de emergência, que já começa algumas casas a poder ser atingidas, a gente dispara o alarme para as pessoas saírem e já fazerem a retirada, a elevação dos móveis, saída das pessoas, animais, né, que possam ter em casa. Mas e é exatamente esse sistema que poderia ser utilizado e replicado em outros locais do país, por exemplo, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que teve vários rios que saíram do se eles forem monitorando, é um pouco difícil quando dá um volume de chuva muito intenso em poucas horas, sem ter previsibilidade. Aí complica mais, né? Mas no nosso caso aqui, ele é muito eficiente para os rios, para que ele não saia da calha, né? Tanto a Jemirim, Itajaí-Açu, né? Mas agora aquelas chuvas torrenciais que ocorrem em poucas horas e que alagam a cidade e que por falta de uma boa drenagem, ela acaba sendo elevada a água e acaba atingindo as casas. Isso aí fica um pouco mais complexo, né? E é o que tem acontecido no verão, né? Itajaí ainda não teve tantos prejuízos, mas municípios tipo Balneário Camboriú, Itapema, Camboriú, Tijucas, Florianópolis tiveram prejuízos enormes, com mais de 1 metro dentro das casas, devido a essa chuva, que depois que ela para, em poucas horas ela já diminui, né? Mas aí, essas do Rio a gente consegue monitorar mais acima, né? Blumenau, Joinville, Blumenau, Rio do Sul, Brusque, e sabendo quando está chovendo lá e quando está chovendo aqui, a gente consegue fazer esse monitoramento. E assim, Coronel, com relação, por exemplo, assim, a essa troca de experiências, mesmo que seja aquela experiência do que não fazer, quais foram as principais falhas no seu entendimento que levaram a que ocorresse, assim, lógico, não dá para dizer, analisar toda a situação, mas existia algumas coisas que podem ser evitadas no caso de dar algum problema, como deu no Rio Grande do Sul? Vocês conseguiram fazer essa troca de experiências? Mas nós não precisamos ir lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma memória viva daqui de Itajaí, né? Então, eu já trabalhei nas enchentes em 83 e 84 lá em Chapecó, né? E depois aqui em Florianópolis, 84. E 2008, eu era comandante aqui da região, e nós não tínhamos uma defesa civil em Itajaí, praticamente. Só tinha uma pessoa que respondia, mas quando começou a chuva, ele foi lá para o quartel, que nem o telefone da defesa civil ele conseguia atender. Então, nós percebemos a diferença de ter uma defesa civil estruturada e uma não estruturada aqui em Itajaí. Eu falo isso de cadeira porque em 2008 eu acabei assumindo praticamente toda a gestão da crise. Na época o senhor era coronel só dos bombeiros militares, né? Isso, eu comandava a região aqui, pegava de Vale do Rio Tijucas até Itapuá. Eu comandei 16 anos aqui. E em 2008 eu fiquei 10 dias morando a 1000 metros de casa, ali no centro de eventos. Primeiro começamos fazendo socorro, depois distribuição de alimentos, recuperação, mas se vocês, pessoal mais que presenciou naquela época, na frente de cada residência era uma mudança, todo mundo pegou todo mundo de surpresa, ninguém foi alertado, nem nós sabíamos o que ia acontecer, qual é o volume de chuva, quantidade de água que ia atingir as ruas, e todo mundo foi atingido, quase 90% da cidade, e sem ter sido alertado anteriormente. Já em 2011, daí lá em 2009, quando o Jandir Bellini já assumiu no início do ano, nós já conversamos com ele, eu coloquei meu subcomandante, que era o Coronel Murilo, era major na época, ficou 2 anos à disposição da Defesa Civil do município, estruturou uma Defesa Civil que tem até hoje montada, com 10 agentes efetivos, né, com toda uma estrutura, e com essas réguas telemétricas que foram desenvolvidas, foi desenvolvido por uma empresa de Blumenau, inclusive. E em 2011, eu ainda continuava comandando aqui, deu uma enchente semelhante de 2008. Rio do Sul, Blumenau, Brusque, o volume de chuva lá foi maior do que em 2008. Mas a cidade comportou melhor do que em 2008? Sim, comportou melhor
porque, claro, teve a maior abertura do rio, teve um aprofundamento do canal, a vazão foi maior, não atingiu tanto, mas teve lugares da cidade que atingiu mais do que 2008, outros não. Mas 2 dias antes, eu fiquei permanente, eu e na época era o sargento Pereira, do Bombeiro, que era o coordenador de Defesa Civil, nós ficamos lá alertando a população, dizendo, olha, quem foi atingido em 2008, retire os móveis de casa, se tiver segundo piso, coloque no segundo piso, porque pelo volume de chuva que está ocorrendo, vai acabar, as residências vão ser atingidas. Isso 2 dias antes, o dia inteiro, 24 horas por dia, alertando, a imprensa nos ajudou bastante na divulgação, e realmente aconteceu semelhante. Só que os danos, o estrago que ocorreram foram infinitamente menores, porque a população já ficou preparada, só foi atingido, perdeu alguma coisa que não acreditou, mas a maioria das pessoas, eles se preveniram antes. Então aí está a diferença de ter uma defesa civil estruturada para alerta, monitoramento e alerta. Mas depois eu quero falar aqui que a gente quer trabalhar não só com isso, a gente quer trabalhar que Itajaí amenize o impacto das águas que vêm de Blumenau e Brusque. Mas isso já começou a acontecer com todas essas medidas que vêm sendo tomadas ao longo dos anos, que daí cada vez pode até chover bastante, mas parece que a enchente, assim, né, daquilo que a gente vê, né, da água na rua, ela está, digamos, um pouco menor ou menos invasiva do que foram em outros anos. Isso é um aprendizado da Defesa Civil, né? É para isso que a Defesa Civil, ela não tem como evitar que a chuva caia, que a água venha, mas tem como fazer com que esse impacto seja menor para a população. Exatamente, mas tem que fazer obras estruturantes. Itajaí não tem que conviver com cheias. Eu aprendi isso quando fiquei uma semana em março, início de março, no Japão. Eu fui convidado, foi um convite do Banco Mundial, eles pagaram a passagem, estadia, alimentação, pagaram tudo. E para nós conhecermos o que foi 12 países. Do Brasil fui eu e mais o Edgar Uzui, que era secretário de infraestrutura do governo, para conhecer o que o Japão fez para conter as cheias, né? E isso foi muito interessante pelas visitas que nós fizemos lá. Eu cheguei à conclusão que Itajaí tem condições de nós não 100% eliminar, porque daí o volume de chuva a gente nunca sabe quanto que vai ser. Mas essas cheias que ocorrem com mais rotina, Itajaí ficar livre dessas cheias. Para ter uma ideia, teve apresentações lá e nós estivemos visitando em loco, que tem rios que passam pelo meio da cidade, 8 metros acima da cidade, sem entrar água na cidade, para ter uma ideia. Então, eles fazem diques, comportas, e isso não é novidade para o Brasil, para Santa Catarina, porque eu tive ali em Blumenau, levei o secretário Tarcísio Zanelato, conheci lá, tem 2 comportas e bombas, que chegando em determinado nível de Itajaí-Açu era fechado, os rios, vamos dizer assim, que afluentes do Itajaí-Açu, e são bombas retirando água fora. E lá em Canoas, eles nos falaram que lá já tem 7 ou 8 comportas dessa aí dos anos 40. Então, são obras que nós deveríamos ter feito já há muitos anos, que o Banco Mundial já patrocinou o projeto, tem projeto, patrocinar não, eles sugeriram o projeto, quem pagou foi a União, deixou pronto em 2015, foram quase 6 milhões de reais esses projetos. De 2015 para cá, esses projetos ficaram engavetados e não foram concluídos. Então, agora a gente está retomando isso e a principal obra de Itajaí para conter as cheias é o canal retificado de Itajaí-Mirim. Imagina se não tivesse aquele canal e toda a chuva que vem de Brusque atingiria a cidade, qualquer chuva atingiria. Só que esse canal que foi feito, o canal retificado, ele não foi concluído por completo. O que faltou? Fazer as comportas. No início dele e no final, na montante e na jusante do rio, deveria ter sido feito diques e comportas que quando começasse a chover muito, fecha aquela comporta e deixa a água passar pelo canal retificado. Esse é o objetivo, e está isso previsto nesse projeto do Banco Mundial. E lá na foz também, daí botar a comporta e botar bombas retirando a água, para não deixar a água entrar na cidade, daí ela iria direto para o mar. Tem mais outras obras que tem que ser feitas lá entre a foz do Itajaí-Mirim, junção com Itajaí-Açu,
que é um mole ali, porque ele fica num lado côncavo do Itajaí-Açu, a saída do Itajaí-Mirim. Então ele represa, quando aumenta a velocidade da água e aumenta o volume de água do Itajaí-Açu, ele entra água dentro do Itajaí-Mirim. Então nós teríamos que fazer um mole ali, do lado esquerdo do Itajaí-Mirim, com o direito do Itajaí-Açu, para acelerar a saída da água e não represar a água. Represar. Então são obras estruturantes como essa que não são tão elevados os custos, mas que os benefícios seriam muito grandes para Itajaí. Com certeza. Nossa, nosso bloco se foi no primeiro aqui, o senhor disse que era muito tempo, não é? Não, o tempo é escasso. No segundo bloco a gente volta ainda falando sobre esses sistemas todos de prevenção e essas obras que são tão necessárias aqui para que a gente tenha cada vez menos impacto com as cheias. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o coordenador da Defesa Civil de Itajaí, o Coronel Onir Mocelin. Coronel, o senhor até nos falava no final do primeiro bloco que há uma porção de projetos já para fazer comportas e tudo mais que ficaram engavetados aí quase 10 anos, Mais né? 10 anos. Mais 10 anos. Esses projetos agora já estão sendo tirados do papel, já tem a questão para ir buscar esse recurso, como é que está? Sim, daí nós estivemos lá no Japão, né, com o pessoal do Banco Mundial conosco. Na semana seguinte, eles estiveram na Defesa Civil em Florianópolis, 2 dias, eu estive lá com eles, e nós conseguimos inserir 16 milhões de dólares no projeto que tem que o Banco Mundial deve patrocinar, deve financiar. Das represas que devem ser feitas no Alto Vale. São 3 represas previstas lá com financiamento do Banco Mundial. Isso já em parceria com a Defesa Civil do Estado. Do Estado. E aí esses 16 milhões seriam para fazer as comportas, os diques e também o aprofundamento do canal retificado. Essas são as obras que está previsto para o financiamento do Banco Mundial. O aprofundamento do canal é uma obra grande que vai aqui dentro da cidade, né? É aquele canal que já tem ali, que tem... Mas, de qualquer forma, vai gerar uma obra para a cidade que é necessária. Sim, é necessária para aumentar a vazão. Mas, paralelo a isso, a gente também está conversando com a Defesa Civil do Estado. E o problema nosso é a dificuldade de projetos, né? Eu não tenho engenheiro, geólogo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, que possam desenvolver projetos. Então, a gente tem feito contato com a Secretaria de Obras, com o próprio governo, do gabinete da prefeitura ali, para nós desenvolvermos alguns projetos de dragagem do rio antigo, do canal antigo, que há muitos anos ele não é... limpo, eu acho que, na verdade... Nos últimos 50 anos, a gente não tem conhecimento de que tenha sido feita uma limpeza. Esse rio está praticamente morto, porque lá no entroncamento do Mirim, do canal retificado com o leito antigo, ele praticamente não tem vazão mais quase lá. E aí esse rio fica um rio poluído e sem vida, né? Então a ideia era fazer uma dragagem nele todo. É uma obra paralela ao canal retificado, com limpeza do rio e dando mais vida para o rio e também evitando as cheias, porque se a gente conseguir aprofundar mais, com certeza a gente vai conseguir ter um impacto menor das cheias, né? Então, e outra obra que é necessária em Itajaí, eu já tenho conversado bastante com o secretário Tarcísio, ele está fazendo também, é a limpeza das galerias e das tubulações, porque nós temos uma cidade muito plana. E por ser plana, e toda chuva que vem, ela traz sedimentos, traz areia, barro, sujeira que vai
caindo dentro das tubulações, na tubulação, nas galerias, e por não ter velocidade de retirar essa água, esse material vai sedimentando, vai ficando dentro dessas tubos, e vai chegar um momento ou que vai entupir, ou que passa mínima coisa de água, qualquer chuva volta. Não vai dar vazão, né? Vai encher as ruas, né? Então a gente percebe que as últimas chuvas, 1 hora de chuva, ela já está enchendo as ruas. É por falta de drenagem, então por isso que nós temos que fazer e é um trabalho bastante intenso, bastante complexo, mas necessário, né? Eu estava falando com o Mazoca, que era o antigo secretário de Obras de Itajaí, ele esteve me fazendo uma visita, me levando o pessoal lá, mostrando o que ele fez em Balneário. Ele disse que uma galeria de 2 por 2, 2 metros de profundidade por 2 de largura, tinha 30 centímetros por cima que passava água, o resto estava todo ele cheio. Meu Deus. Né? Então eles estão limpando essas galerias também, né? Então são tudo obras estruturantes e necessárias para poder amenizar as cheias. E aí precisa de realmente uma ação conjunta da Defesa Civil com a Secretaria de Obras, com o planejamento, a Secretaria de Planejamento do Governo, com buscar esses recursos, quer dizer, Secretaria de Defesa Civil do Estado. Na verdade, as pessoas imaginam assim a Defesa Civil como um órgão que vai desenvolver as coisas, né? Vai fazer dragagem, vai retirar as pessoas das casas. Na verdade, a Defesa Civil não é isso. A Defesa Civil é um sistema que faz o planejamento e faz a prevenção das situações de emergência que possam ocorrer. Então, por exemplo, se a Defesa Civil for lá salvar as pessoas, daí o bombeiro, nós estamos sobrepondo uma função que é a função do bombeiro, nós podemos dar o apoio necessário para o bombeiro e dizer para eles, olha, tem que retirar as pessoas daqui, tem que estar ali, mas nós temos que estar na retaguarda para apoiar. Mesma coisa a obras, nós vamos ter reta escavadeira, máquina, trator, caminhão, para ir fazer a desobstrução de rua, isso aí é a Secretaria de Obras. Então, a Defesa Civil, por isso a importância de ser uma secretaria vinculada ao gabinete do prefeito, para poder falar com o mesmo nível das outras secretarias. Eu estou como presidente do colegiado da Defesa Civil da ANFRE, e nós tivemos uma reunião com os prefeitos, porque muitos estão ainda ligados à Secretaria de Obras, outro ligado à Secretaria de Segurança, outro ligado à Secretaria de Planejamento, e aí ele não tem liberdade para poder fazer a gestão num momento de crise. Então, nós precisamos realmente fazer com que toda a sociedade se envolva, porque tem um ditado que diz, defesa civil somos todos nós. Então, nós temos a gestão dos abrigos, a Secretaria da Assistência Social que faz, ali da alimentação, limpeza dos abrigos, tudo, monitoramento de todos esses espaços. A Defesa Civil tem 10 pessoas, então não tem como fazer tudo, mas nós temos que fazer gestão, né? Fazer essa integração da sociedade. O senhor falou na questão dos abrigos, eu já acabei lembrando de tudo o que é necessário também para, numa questão de emergência, de ter que ajudar as pessoas, ter que criar pontos de recebimento e distribuição de mantimentos, de alimentos, local para as pessoas ficarem. O senhor até nos falou aqui um pouco antes da gente começar que vocês estão fazendo um cadastro, né, de abrigos. Sim. Juntamente com um cadastro que está aberto também para veículos e barcos, né? Dentro do site da Defesa Civil tem um espaço lá para quem tem embarcações que possam ceder no momento de uma cheia, de necessidade, aquelas pessoas se cadastram. Mesma coisa, veículos 4x4 com tipo Jeep Club, aqueles pessoal que tem off-road, que possa entrar numa água, digamos, com 1 metro, que ela tem a aspiração no alto. Também caminhão alto, que possa entrar num local que possa fazer uma mudança. Então, as pessoas que possuem esse tipo de veículo e embarcação, para se cadastrarem. E é bom manter esse cadastro sempre atualizado, porque às vezes na questão da emergência, o senhor tem que saber que pode pegar o telefone e contar com essa pessoa, Exatamente, né? Mas a questão dos abrigos é um pouco diferente. Só para fazer um preâmbulo aqui da importância de um abrigo cadastrado, em 2008 nós colocamos 1.500 pessoas no CAIC, ali na Cidade Nova. Sim. 1, 2 da manhã já estava com 1,5 metro d'água ali.
Nós tivemos que retirar todo mundo dali e botar em outro abrigo. Mas qual o abrigo que não pega água? Porque quando a gente vai cadastrar o abrigo, nós temos que saber se é um local seguro, que é mais elevado, quantos banheiros tem, como é que é a questão da cozinha. Hoje em dia já temos que também, o INE estava conosco para verificar a questão de colocação dos animais, porque os pets, os animais domésticos, eles não podem ficar junto com a família, junto ali com todo mundo, né? Então já tem que ter um espaço adequado para eles. Já deu problema no Rio Grande do Sul, que a gente quer evitar. Mãe solteira junto com casais, teve assédio, teve vários problemas que a gente também tem que procurar separar. Então, nós fizemos um cadastro de 32 abrigos agora nos primeiros 100 dias, que era uma das metas do governo, junto com uma equipe do INES e uma equipe da assistência social e a equipe da Defesa Civil. Então, a gente foi em todos esses locais fazer esse cadastramento e hoje nós estamos tudo atualizado, com o nome da pessoa que vai fazer a abertura do abrigo e daí fazer, e outra coisa, até o Léo Severino disse que naquele simulado que a gente fez no dia 8 de maio, ele disse que ele viu a importância de nós termos registro de preço de alimentação, para não depender de doações. Então, ó, abriu o abrigo, tem 100 pessoas lá dentro, tem que dar comida para eles. Porque às vezes demora um pouco até chegar esse alimento todo e às vezes não chega na quantidade, na variedade necessária também, exato, né? Então nós temos que ter já adquirido essas cestas básicas da quantidade, não precisa se preocupar em quantidade, pode fazer um registro de preço de 1.000 cestas, mas se tu usar 50, tu vai pagar 50, mas pelo menos já tem o registro de preço de uma empresa que já venceu a licitação, deu a emergência, a empresa tem tantas horas para lá entregar. Então, essa é a mesma coisa com colchões, com todos os materiais, a gente já tem registro de preço de tudo, para poder, numa emergência, só a empresa já fornecer, com certa rapidez para não precisar demorar, porque isso é uma chamada prevenção, né? Agora há pouco até o senhor já citou a questão desse simulado que foi feito. Vocês estão pensando em ter esses simulados de forma rotineira, digamos assim? Todo ano vai ter um simulado a nível estadual, né, que está previsto, e aqui em Itajaí a gente está trabalhando, né, para fazer não só o simulado nas regiões, mas também fazer o plano de evacuação das escolas, né, fazer um plano de emergência em todas as escolas municipais. Tivemos semana passada, esse é um outro assunto, né, que a gente vai querer conversar, nós tivemos semana passada com o comandante do bombeiro, para verificar como é que está a situação das escolas em Itajaí e fazer o plano de emergência e o plano de evacuação. Para ter uma ideia da importância desses planos de emergência e de evacuação dessas crianças, digamos, que estão em creche e em escolas, foi detectado berçário no segundo piso, porque tem muitas residências que são alugadas, né? Sim. Então, se está no segundo piso, imagina 20 berços com crianças recém-nascidas ou pequenas que não conseguem sozinhas saírem de lá, né? Terem que ser resgatadas lá de cima se der um incêndio nesse local. Então, não pensa só em enchente, né? Pode dar um incêndio, pode dar outra vendaval ou coisa parecida. Então, tem que fazer esse plano de emergência, a gente quer trabalhar nisso e também fazer um simulado por ano. Já associado a isso, nós estivemos em Blumenau também, porque em 2012 tinha aqui o chamado Defesa Civil nas escolas. Blumenau copiou de nós, Blumenau deu continuidade e aqui foi suspenso. Nós queremos retomar esse Defesa Civil na escola e inicialmente a gente vai ver se consegue pegar 15 escolas, são 4 meio períodos nas escolas, é toda uma programação. Já estivemos com o secretário Silvano da Educação e vamos também pretendemos fazer 3 turmas por ano de agente mirim de defesa civil, que daí é o ano todo, como eles botam um coletezinho e vão trabalhar média de 30 por turma, né? Para a gente poder também preparar as crianças, adolescentes, seriam da 3ª e 4ª série, para não conflitar com o ProERD, né? Porque já tem outra atividade. E isso é muito bom também, mais como disseminadores da ideia da Defesa Civil de estar pronto,
até da questão de ajudar a cidade a não criar problemas mais, Exato, né? Então tudo que a gente pode ser feito, né? Nós temos, é bom destacar, né, que nós temos um programa de defesa civil da escola da Secretaria Estadual de Defesa Civil, mas nós vamos fazer um pouco diferente. A estadual, ela nos repassa o material, foram mais de quase 4.000 kits, e capacita os professores de forma online e os professores vão ministrar essas aulas. Mas a nossa ideia também é nós, junto com a Secretaria de Educação, uma parceria Secretaria de Educação do município com a Defesa Civil, nós temos uma equipe que vai lá na escola e dá essa palestra, dá essa capacitação, digamos, um curso, né? Porque daí eles vão fazer uma visita também, digamos, no bombeiro, ali na Defesa Civil, conhecerem os locais. E é bom porque também acaba meio que vendo aquelas deficiências que possam ser facilmente detectáveis, como foi esse caso que o senhor nos citou agora há pouco, de uma creche em que o berçário ficava no segundo piso. Exatamente, então isso tudo. E aí eles começam a perceber o que eles podem fazer, né? Daí, tanto na escola quanto na sua residência, porque eu criei aqui em 98 o Projeto Golfinho e acompanhei e durante 20 anos a gente buscava patrocínio, formava os instrutores e dava aula nas praias, né? Só explicando, o Projeto Golfinho é um projeto muito bacana que ensina as crianças assim, as regras de segurança na água, na praia. Então, nós começamos aqui em 98 e agora eu fico feliz porque ele está andando com pernas próprias. Já foram média de 5, 6 mil crianças por ano sendo formadas. E eu sempre dizia que é uma semente que a gente está plantando para colher fruto no futuro. E essas crianças, pela experiência que a gente teve nas aulas, elas captam muito bem essas informações. E eu digo que a gente chama essa idade de 7 a 11 anos, que é a idade que a gente vai trabalhar e também que é trabalhado no Projeto Golfinho, é a idade da esponja. As crianças recebem a informação e têm aquilo como verdadeiro, elas não ficam como um adulto, fala uma coisa, será que é verdade? Não é? Mas a criança, principalmente se for pessoas que ela confia, né, ela vai levar aquilo como verdadeiro e levar para o resto da vida. Por isso que a importância de passar... forma uma consciência mesmo na criança. E uma consciência positiva, né? Não traficante passando informação para ela, e sim pessoas do bem que estão passando informações corretas para ter um cidadão do bem também, né? Com certeza. A gente tem que tomar mais uma água, porque a água também é vida, né? E daqui um pouco a gente fala sobre mais ações da Defesa Civil aqui, fazendo coisas boas, né? Que nem esses projetos todos tocados aqui há muito tempo pelo Coronel Mocenin. É só um minutinho, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje conversa com o Coronel Onir Mocenin, que é coordenador da Defesa Civil. Coronel, a gente até começou a falar disso agora durante o nosso intervalo aqui, questão dos aplicativos, dos alertas, o sistema todo de monitoramento e de emissão de alertas. Como é que está na nossa cidade? Então, eu comentava contigo há pouco que eu acho a maior deficiência nossa hoje é a previsibilidade de um temporal, principalmente de curto espaço de tempo, assim, de um dia para o outro, e principalmente no verão. Os nossos sistemas de monitoramento, ele é feito normalmente pela PAG-CIRAM, mas ele é muito aberto, o da Defesa Civil Estadual, ele é muito aberto para o Estado, então ele não dá regionalizado e localizado. Dentro de uma cidade, digamos, um bairro, qual é o bairro, quanto é que vai chover naquele bairro e não no outro, então é muito genérico. E nós estivemos trabalhando já bastante
com já 3 empresas que possam nos fornecer esses equipamentos e monitoramento. Uma empresa internacional, empresa aqui de Itajaí, empresa de Porto Alegre, que estamos fazendo agora pela ANFRE, não por Itajaí, mas pela ANFRE. Eu comentei, nós temos uma reunião por mês do Colegiado de Defesa Civil da ANFRE, e essas empresas estiveram lá apresentando a proposta deles. Nós já encaminhamos, eles já me enviaram e eu enviei já para a ANFRE, para que seja feita uma espécie de licitação, ver o melhor preço. Para ter uma ideia, a empresa aqui de Itajaí, a proposta dele com 8.900 por mês, eles nos dão com mais precisão, bastante precisão, para dizer a verdade, as condições de chuva, né, volume de chuva, vento, toda a situação mais adversa, regionalizada. Nós temos que instalar, a proposta ali é de 2 estações meteorológicas por município, para ter mais precisão. O ideal é ter um radar aqui mais baixo. O governo do estado parece que vai adquirir um radar para colocar ali na região de Bombinhas, porque aqueles radar que tem em lontras, ele pega muito no alto, e aquelas temporais que vêm do mar, eles acabam não pegando lá e acaba atingindo aqui a gente de surpresa, que foi aconteceu em janeiro. Então, se nós tivermos um radar mais próximo daqui, ele vai dar com muito mais precisão. Isso seria comprado pela ANFRE, pelo consórcio, ou o município pode fazer isso? Não, o radar seria do estado, mas o consórcio da ANFRE, ele vai fazer a proposta, mas cada município vai aderir ou não ao programa, né? Claro que quanto mais município aderir, o custo vai ser menor para cada município, e o ideal é que todos aderem, né, para poder nós termos um monitoramento melhor aqui. E porque, para ter uma ideia, no verão ele é muito complexo. Os temporais, às vezes chove num ponto da cidade e no outro não vai chover, não chove quase nada. E aí, se nós não tivermos um sistema localizado de monitoramento, ele não vai dar com precisão. Do estado, ele não vai nos dizer quanto é que vai chover em Itajaí, por exemplo, e em Balneário. Eles têm errado com muita frequência, e isso acaba criando uma descrédito, né, da Defesa Civil, das nossas monitoramentos, alerta principalmente, né? E também, falar em alerta, tem um aplicativo, né, no celular, que é a nível nacional, Defesa Civil Nacional, que está capacitando os municípios. Aqui nós já tivemos um servidor capacitado para fazer ele mesmo o alerta à população. Então, todos os celulares que estão de determinada antena naquele CEP, naquele local, ele vai travar o celular e vai dar o alerta do possibilidade de um temporal, um vento muito forte, uma chuva mais intensa. Vocês fizeram um teste desse há pouco tempo, não teve? Mas nós temos hoje, já tem, mas é o Estado que faz esse alerta. Então, muitos têm criticado a gente aqui, vocês alertaram depois que choveu, mas não somos nós. Tá? Por enquanto ainda está vindo lá do governo do Estado, e eles têm mais dificuldade de alertar com precisão onde é que está o ponto. Então, aqui nós vamos poder alertar uma determinada rua e a outra rua não precisa ter o alerta, onde é que vai ter mais probabilidade de ter esse evento adverso. Então, isso vai ser para os próximos dias, foi dado o curso online, nós já encaminhamos lá o nome de quem vai ser o servidor, que vai dar esse disparo. Então, eu acredito que nos próximos dias a gente já esteja pronto para fazer com muita responsabilidade, né? Porque e pelo que o senhor está colocando, Itajaí, por ser um município maior, mais populoso e também, né, digamos assim, aquele que tem melhores condições, porque tem mais arrecadação, é possível sim de se fazer essa aquisição junto com a ANFRE para colocar esse monitoramento mais localizado, né? Sim, nós não vamos desistir disso aí, porque já demorou, né? Então, a gente percebeu, e isso é unanimidade em todos os municípios, que nós não temos acertado com precisão, porque nós não temos o nosso monitoramento, né? Blumenau, por exemplo, tem um alerta Blue. Estivemos lá visitando,
eles têm meteorologistas e têm as estações meteorológicas da própria Defesa Civil. Só que lá a diferença é que eles têm 43 servidores, né? Na Defesa Civil. 10. E tem toda uma equipe, eles têm 34 efetivos e 9 comissionados apenas, né? Então, eles têm uma equipe muito grande lá para fazer todo esse monitoramento, alerta, tem geólogos, tem toda uma equipe estruturada. Agora eu já vou entrar aqui no campo da cogitação. O senhor não imagina que dê para a gente, pelo tamanho que tem Itajaí e pela importância econômica que a cidade tem e importância para a região, não seria o caso, não estaria na hora da gente dar uma crescida nessa estrutura da Defesa Civil? Sim, na reforma administrativa, eu fiz a proposta lá para a equipe do governo, que é uma equipe que está montando a reforma administrativa, de se transformar em secretaria. Nós termos geólogo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, que é necessário, né? E ter uma estrutura maior, né, de secretaria para poder trabalhar justamente o que você está falando, né? Porque ela tem que ser permanente, esse incentivo e essa aplicação de recursos. Que nem o senhor falou, teve ali uns projetos bons que ficaram engavetados aí um monte de tempo porque não tinha quem tocasse. O secretário anterior, o governador anterior não tinha nem conhecimento que existia. A gente teve que correr atrás, estava meio que sigiloso. A gente conseguiu, olha, ele passou... não pode divulgar, depois é que foi mais divulgado, mas até conseguir achar esses projetos teve dificuldade, para ter uma ideia. Daí nós levamos lá para o secretário Tarcísio, os engenheiros deles fizeram uma análise, já me disseram que tem que ser refeito, porque já está tudo ultrapassado. Então, daí você de repente refaz o projeto. Foi feito um projeto quando a cidade tinha, sei lá, 200 mil habitantes, agora a cidade tem quase 300. E não o volume de sedimentos no rio deve ter mudado, então tem uma série de variáveis que mudaram e tem que ser atualizado, mas é bem mais rápido do que fazer tudo de novo, né? Com certeza. E, assim, além desses pontos todos que a gente já conversou aqui, o que o senhor... tem pensando nesse ano agora, de questão mais rápida para ser feita ainda, que o senhor pretende implementar? Então, já para agosto, nós já conversamos com o secretário Silvano, ontem, inclusive lá no centro de eventos, eu disse para ele, porque está lá que o jurídico dele é análise um decreto do governador para fazer esse Defesa Civil na escola, para ter essa parceria com a Secretaria de Educação e a Defesa Civil. Para agosto a gente já começar essas turmas, né? A vontade da gente é acelerar mais, mas às vezes fica emperrado na questão de projetos, licitação, começar pelo menos a parte do leito antigo, as dragagens, né, limpeza com máquinas e também com draga, e melhorar ali o monitoramento e o alerta para a população dos eventos extremos que possam ocorrer. E eu não comentei, mas a Defesa Civil é o que mais trabalha diariamente. O maior trabalho dele é fazendo vistorias de análise prévia de todas as edificações que são construídas. Só aí locais. Já tem trabalho. É muito trabalho, porque assim, os loteamentos que são abertos novos, tem que ir lá fazer verificação se é área de risco, se pega enchente, tem que dar toda uma informação para o INES, principalmente que faz a liberação, né? São muitos, a gente tem sempre 30, 40 na fila aí para fazer. E mais um motivo para crescer essa equipe aí. E diariamente tem também a autodeconstatação. O que são esses autoconstatação? Uma rachadura de um prédio, uma casa, uma residência que está em local inseguro, uma árvore que está para cair. Então, nós temos aí 3 locais equipes. De risco, de deslizamento. Então, é o dia todo a nossa equipe na rua também fazendo esses levantamentos, porque daí são demandas que vão chegando e a gente vai ter que ir atendendo. E além desse tudo, a gente quer trabalhar com prevenção, porque até pouco tempo estava só sendo feita essa parte de resposta, né? Que na verdade não é o trabalho principal, assim, é prevenção, né? Só enxugando gelo. Não estava fazendo a prevenção de que aquilo ali não venha, né? Aquilo lá é do dia a dia, né? Que a gente tem demanda, mas além disso a gente quer fazer outra coisa, que é preparar, tornar a cidade mais preparada, mais resiliente para um evento extremo, assim. Então, por isso que a gente está fazendo assim, isso. Rapidamente, em médio prazo, seria essa questão da aquisição das comportas.
Isso, a gente espera que esse financiamento que o governo do estado está fazendo com o Banco Mundial ele seja breve, né? Já está bem adiantadas as negociações e assim e agora atualizar os projetos e acelerar, né? Porque às vezes, mas já está 10 anos, 15 anos, mas se ninguém começa ideia e continuidade, vai ficar mais outro tanto e ninguém vai fazer nada, né? Então, aí quando chega aquela enchente enorme, sabendo que poderia ter sido evitada tantos daqueles problemas pela falta de por uma comporta, daí diz assim, por que ninguém pensou nisso? É isso? Né? Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo e vamos continuar trabalhando. Tenho certeza, com pessoas comprometidas que nem o senhor, assim, ali na Defesa Civil e conhecendo, de fato, a atividade, eu tenho certeza que vai dar certo e que a gente vai conseguir tirar esse projeto do papel. Se Deus quiser, estamos juntos. Muito obrigada, viu? Obrigado, Liz, estamos sempre à disposição. E agradeço pela oportunidade da gente esclarecer a população, né, sobre o trabalho que a Defesa Civil faz aqui na cidade. Muito importante. O telefone da Defesa Civil? É 199, hoje ele está junto com o COI. A primeira providência que eu fui foi mandar o telefone lá junto com a 153, que é é a Central de Operações de Emergência da Guarda Municipal, que ali tem a Guarda Municipal, tem o CODETRAN, né, e a Defesa Civil, que caem tudo no mesmo local. Para não precisar ter alguém à noite ali... 199. Trabalhando ali. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Obrigado. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo aqui a nossa programação no canal 14 e também no YouTube. E lá não se esqueça daquele nosso recadinho. Se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações e compartilhe vídeos como esse, dessa entrevista, porque ela é muito certa para você, sempre fazer a boa, correta informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.